conta. Você não precisa levar ele o tempo todo, só quando você tem aquela matéria, ou então deixa nas aulas de apoio e tal. Bem, já avisei lá. Primeiramente, bom dia a todas e todos, tá? Já coloquei aqui para gravar. Hoje a gente começa a parte de cálculo estequiométrico, que a cálculo estequiométrico eu vou dividir em duas aulas. Hoje é com rendimento total e a aula que vem, rendimento parcial. Então, vai mudar uma coisinha aí que é o rendimento. O rendimento, ele é essencial para você saber se você tem que aumentar ou não os produtos. É que nem quando você vai fazer um bolo. Você vai fazer um bolo, você tem que saber o rendimento daquele bolo. Se ele vai dar para 10 pessoas, 20 pessoas, tal. E o rendimento é para isso, para você tomar decisões. Bem, primeiramente, vocês já estão com as coisas que eu pedi aí no jeito, né? A gente vai precisar para fazer continha. Deixei a minha aqui também. Deixei o celular aqui do lado para fazer transferência simultânea dos dados. Qualquer dúvida é só me chamar no áudio, tá? Como eu estou compartilhando tela, às vezes eu não vou estar vendo vocês. Então, o que é a palavrinha mágica estequiometria? Significa relação de proporção. Se trabalha proporções, o que mais trabalha é a famosa regra de 3. É quando eu quero definir a quantidade exata dos reagentes ou produtos de uma reação química, sempre obedecendo às leis ponderais, que é a lei de Lavoisier e a lei de Proust. Essas leis a gente trabalhou lá no primeiro ano, mas a gente vai revezar aqui para não ficar boiando na batatinha. Bem, então a primeira lei. Define-se a primeira lei, ou lei da conservação da massa. Segundo lá, pode falar. Bom dia, professor. Bom dia. Tudo bom, Gabriel? Tudo. Tá? Eu vou explicar a matéria e daqui a pouco a gente vai fazer uns exercícios juntos, tá bom? Revisão, ó, primeiro ano. Lei de Lavoisier. A somatória da massa dos reagentes deve ser igual à somatória da massa dos produtos. Significa que, se eu somar os reagentes, tem que dar igual à soma dos produtos. Somatória é somar. Por exemplo, 24 com 16 dá 40. Então, eu tenho 40 gramas de reagente. Naturalmente, segundo a lei de Lavoisier, eu tenho que ter 40 gramas de produto, porque tudo que começa tem que ser igual ao que termina. Isso não muda. Se eu coloco lá 1 quilo de bolo para reagir, para se transformar em bolo, eu tenho que terminar com 1 quilo. Isso em um ambiente fechado. O nosso forno é um ambiente aberto. Se é um ambiente aberto, vai ter perdas. Por isso que quando você põe lá a massa, você põe 1 quilo ou 2 quilos de bolo, você não vai produzir 1 quilo de bolo no final da história, vai produzir menos. Porque parte daquele bolo vai virar gás carbônico e vai embora. Tá? Não tem jeito, não. Porque é um ambiente aberto. E a segunda lei é a lei das proporções definidas, a lei de Proust. Significa que a quantidade de reagente sempre vai ser proporcional aos produtos. Ou seja, se você fizer 1 quilo de bolo, você vai usar 3 ovos. Demônio. Que foi? Nada, professor, é coisa aqui. Ó, se você vai fazer 1 quilo de bolo, você usa 3 ovos e 4 copos de leite. Mas se você for fazer 2 quilos de bolo, você tem que usar o dobro.
6 ovos, 8 copos de leite e 3 de farinha, 6 de farinha, tá? Se dobra um, tem que dobrar todo mundo. Então, a primeira lei é tudo que começa em relação à massa é igual a tudo que termina. E a segunda lei diz que se eu tenho uma quantidade e eu aumento essa quantidade, tem que aumentar de todo mundo. Exemplo, eu tenho aqui grafite reagindo com oxigênio, virando gás carbônico. Eu pus para reagir 12 gramas, 32 gramas de oxigênio e produz 44 gramas de gás carbônico. Ok, mas se eu aumentar o meu grafite, aumentar o meu oxigênio, naturalmente eu vou ter que aumentar o meu gás carbônico. Então vai ser 2 vezes 12, 2 vezes 32, 2 vezes 44. Esse número aqui, ó, é chamado de coeficiente. E o coeficiente, ele sempre vai multiplicar a quantidade da massa que está na reação. Tá claro isso, gente? Se aumenta um, aumenta todo mundo. E o coeficiente é o que multiplica todo mundo. Ele determina a quantidade de cada um dos ingredientes. Bem, quando a gente fala uma coisa é mais complicada, né? Então a melhor coisa para aprender é fazer exercícios. Então vamos para um exemplo de aplicação. Isso aqui é bem a nossa atualidade, né? O monóxido de carbono, símbolo CO, é um gás altamente tóxico e fatal que pode ser produzido de maneiras diversas no ambiente. Entre elas, a combustão incompleta do carvão. O que é combustão? É queima. Tá? Ou da matéria orgânica em período de queimada, que é o que está acontecendo, que é a famosa queimada. Veja a reação abaixo. Então, eu já te dei a reação. Ó, que professora boazinha. Primeira pergunta, quais os coeficientes dessa equação? E segunda pergunta, quanto de gás monóxido de carbono serão produzidos a partir de 96 gramas de carvão? Então, estou fazendo duas perguntas. Estamos para a interpretação. Primeira coisa que você tem que fazer é balancear a equação. O que é balancear? Tá? Para quem não lembra o que é balancear, ai, cadê meu mouse, cara? Ixi. Ah, travou aqui. Deixa eu ver o que é que está acontecendo. Ixi, Maria, deve ter alguém passeando com o cachorro na frente de casa. O áudio da aula de casa é assim, tem emoção, né? Bem, então o primeiro passo é balancear a equação, ou seja, determinar os coeficientes. Mesmo se ele não pedir, você vai ter que fazer do mesmo jeito. É aquele númerozinho que vem aqui na frente. O que eu faço? Você separa, que a seta, eu já ensinei isso a vocês desde o ano passado. Separa o reagente do produto, porque a seta sempre indica o sentido do produto. No caso aqui, eu tenho dois elementos químicos de um lado, dois elementos químicos do outro, carbono e oxigênio. Princesa! Seguinte. Quantos carbonos eu tenho aqui no começo dessa equação? Eu tenho 1. Quantos oxigênios eu tenho aqui? Eu tenho 2. E do lado daqui, eu tenho 1 carbono e 1 oxigênio. Tá igual dos dois lados? Não. Não, né? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que igualar. Então, aqui tem mais, aqui tem menos. Então, eu vou mexer onde tem menos. Eu vou colocar um número aqui, vou até apagar para não ficar tão feio, para que dê certo. Que número que 1 vira 2? É só multiplicar por 2.
Só que agora eu tenho 2 carbonos, porque os dois estão juntos, né? A mesma molécula. E 2 oxigênio. Ah, professora, ok, arrumou o oxigênio, só que o carbono está com problema ainda. O que eu vou fazer agora? É só dobrar o carbono. Pronto, agora está todo mundo igual. Então, os coeficientes são 2. Quando não tem nada, eu já ensinei para vocês. É a mesma coisa que 1 e 2. Esses números são os números que estão aqui na frente de vocês. 2, 1 e 2. Esses são os coeficientes. Vou printar e vou pôr no grupo, tá? Eu sempre vou fazer isso para vocês ir entendendo simultaneamente. Ok, bora lá. Até aqui, alguma dúvida? Não. Tá. Então, essa daqui, ok. Aqui é 2, aqui é 1 e aqui é 2, certo? Segundo, quanto, ele está fazendo de pergunta, quanto de gás carbônico será produzido na combustão de 96 gramas de carvão? Se é quanto, ele pode perguntar, quanto que, professora? Quanto de massa, porque ele está falando em massa. Mas se ele tivesse perdido quantos mols, quantos litros, isso daí já é uma outra unidade que eu vou ensinar depois, tá? Então, vamos lá. Eu tenho lá o segundo passo é pegar a equação que você deixou aqui. E primeiro, a coisa que vocês vão ter que fazer é verificar quais são os dados que estão relacionados. Ele vai relacionar gás carbônico, que seja esse, com carvão. Então, eu vou trabalhar só esses 2 itens, ó. Eu vou trabalhar gás carbônico, monóxido de carbono, pior, esse daqui, com carvão. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai lá na sua tabela periódica e vai calcular as massas moleculares do carbono e as massas moleculares do gás do monóxido de carbono. Ai, professora, como assim? Você tem que olhar na sua tabela as massas atômicas desses elementos aqui, tá? Então, vai lá na tabela periódica, e pega as massas atômicas, porque você está trabalhando com massa. Ele está falando. Então, se está trabalhando com massa, deve verificar a massa de cada substância. Ok. Segunda tabela periódica. Aqui eu tenho 2 elementos químicos, né? Vou deixar até aqui na tabelinha. Na tabela. Eu tenho carbono e oxigênio. Quanto vale o carbono? Quanto vale o oxigênio? Já viu lá? Quanto que é o valor do carbono? Quanto que é o valor do oxigênio? Vamos, gente, acorda. É 12, professor. Carbono é 12 gramas a cada mol. E o oxigênio? 8. 16 gramas a mol. Cuidado, tá? Para não confundir a massa com o número atômico, tá? A massa é sempre o maior. Bem, prestem atenção no passo a passo, tá? O que significa esse 2? Eu vou ter que multiplicar esse valor por 2. Então, 2 vezes 12 gramas
é proporcional a 2 vezes. Só que eu não tenho o CO pronto. Eu vou ter que calcular. O carbono vale 12. O oxigênio, 16. 12 mais 16 dá 28 gramas por mol. Então, 2 vezes 28, que é o valor do CO. Deixa eu até apagar aqui, vou colocar ele de outra cor, para não confundir vocês. Então, CO é 28 gramas. E o carbono, 16. Então, de 32 gramas do carbono é proporcional. Quanto que é 2 vezes 28? 2 vezes 28. 28 com 28, 56 gramas do CO. Então, eu já tenho uma relação aqui. Eu defini uma relação. Uma relação de proporção. Então, como que eu fiz? Então, o primeiro passo. Calcular a massa atômica de cada elemento. Depois, a massa molar, que é em gramas a cada mol. Então, já fiz o primeiro passo. Segundo, relacionar cada substância. Porque lembra da receita de bolo. Eu verifiquei que 36 gramas de carbono é proporcional a 56 gramas de CO. Agora eu volto lá no exercício. O que ele pede para mim? Quanto de monóxido de carbono, ou seja, de CO, serão produzidos, porque isso é um produto, a partir de 96 gramas de carvão? Bem, vamos lá. Ele quer saber quanto de CO, que é o monóxido de carbono, será produzido a partir de 98 gramas de carvão. E agora? — 98 gramas é 96. Deixa eu retificar aqui. E agora, o que eu faço? Lembra da questão da proporção? De 36 para 96, eu aumentei quantas vezes? Ó, deixa eu fazer uma retificação aqui, ó. O carvão é 12, tá? Não é 16, não. Então, aqui é 24. Deixa eu ir printando e pondo lá, porque depois apaga tudo. Tá, beleza. Tá prontinho. Bem, vamos lá. De 24 para 96 aumentou quantas vezes? Então, 22 mais 22 dá 48. 24 mais 24 dá 48. Mais 24, 72. Mais 24, 96. Então, 24 para 96 aumentou 4 vezes. Se eu aumentei de um lado 4 vezes, então, aumentou 4 vezes. Se eu aumento de um lado 4 vezes, naturalmente eu tenho que aumentar 4 vezes do outro, tá? Então, o X
ele tem que ser 4 vezes maior que o 56. Tem que dar 224 gramas de CO, tá? Alguma dúvida em relação a isso? Vocês estão comigo ou vocês deixaram o celular ligado e foram fazer outra coisa? Eu tô aqui, professora. Eu tô aqui Então, também, voltei. fala. Oi, professora. Oi. Olha, gente, se eu pudesse, eu ia dar um pega, não sei, vocês nem têm ideia. Vocês me conhecem. Tamo aqui, professor. Acho bom. Paulo, Ricardo. Reconheço a voz de vocês até debaixo d'água. Gente, eu vou me matar. Por quê, Sérgio Júnior? Você tem que matar quem? Ô, louco, meu microfone tava ligado. É, eu tenho ouvido, tá? Então, o terceiro passo é só fazer, por regra de 3, a massa do monóxido de carbono. Então, de novo, se eu já determinei a proporção, 24 gramas de carbono reagem com, produzem 56 gramas de monóxido de carbono, 96 gramas de carbono vão produzir X de monóxido de carbono. Como vocês aqui verificaram, daqui para cá, aumentou 4 vezes. Naturalmente, aqui também tem que aumentar 4 vezes. Se você fizer pela regra de 3, x vezes 24 é igual a 96 vezes 56. X é igual a 96 vezes 56 dá 5.376 dividido por 24 dá 224 gramas de CO. Ou se você multiplicar 56 vezes 4, dá no mesmo. Então, foram formados 224 gramas de CO, monóxido de carbono. Tá? Pronto. Sempre quando fizer uma pergunta dissertativa, responda ele dissertativo. Tá? Você pode fazer por multiplicação direta ou regra de 3. Então, tem 2 maneiras de resolver o mesmo exercício. Tá? Caderninho de química na mão, porque essas coisas eu vou apagando, eu não deixo aqui de propósito, porque eu sou ruim, tá? Pessoas como eu, né, sabe como que é. A gente vai fazer um exercício junto. Mas eu preciso que vocês estejam juntos comigo em todos os sentidos. Depois vai ter um aqui que vai valer nota de hoje. Fique esperto. Um dos principais inconvenientes no uso da esponja de aço é que essas mesmas, após a utilização com água, sofrem o processo de oxidação, ou sejam, enferrujam, já que o ferro presente na esponja reage com o gás oxigênio presente no ar, transformando-se em óxido ferroso. Aqui está a equação. A equação está aqui. Qual é a primeira coisa que eu faço? Eu tenho que ler o exercício de novo. Sempre leiam pelo menos 2 vezes, tá? Que ajuda vocês a entender. Um dos principais inconvenientes do uso da esponja de aço é que as mesmas, após a utilização com água, sofrem o processo de oxidação, enferrujam, já que o ferro presente na esponja, então esse é o ferro, reage com o gás oxigênio presente no ar e se transforma em óxido ferroso. Tá aqui. Já tá todos os carinhas aqui.
Primeiro, descreva o nome e a fórmula de cada reagente e o produto acima citado. Segundo, balancie a equação da reação acima citada. Terceiro, calcule a massa de ferro necessária para reagir com 228 gramas de oxigênio. E quarto, calcule a massa de óxido de ferro, ou óxido ferroso, formado na reação se reagir 144 gramas de gás oxigênio. Então, ele está fazendo 4 perguntas aqui. E agora? E agora? O que eu faço? Vamos, gente. O que é para fazer? Jesus de Deus, o que é para fazer? Pessoal, eu não sei. Calma aí, professor, eu tô dormindo ainda, repete. Eu juro que se eu tivesse em sala de aula, eu tava com vontade de pegar um balde de água cheio de gelo e jogar em cima de vocês acordar. Sabe que nem aquelas mães que dá banho gelado? Então, eu só vou fazer uma coisa, ó. Iniciar Pronto. o coleginho. Já que vocês gostam tanto de WhatsApp, ok, e aí? Já deu tempo de ler. O que é para fazer? O que ele está pedindo na letra A? Para descrever o nome e a fórmula de cada reagente e produto acima. Então tá lá. Fe sólido mais O2 gasoso virando óxido ferroso sólido. Bem, o que é Fe? É a esponja de aço, que é feita praticamente de ferro. O2 é o gás oxigênio. E o Fe2O3 é o óxido de ferro 3, ou óxido férrico. Ótimo. Pronto, eu já coloquei aqui o nome de cada um. E se eu quiser já aproveitar e determinar os coeficientes, o balanceamento? Que número que vem aqui? Que número que vem aqui?
que número que vem aqui. É isso que é o balanceamento, tá? Separa os reagentes do produto. Eu tenho aqui ferro e oxigênio. Aqui eu também tenho ferro e aqui também tem oxigênio. No começo aqui eu tenho quantos ferros e quantos oxigênios? Você tem um ferro e 2 oxigênios. E no final? Um ferro e 3 oxigênios. Não, ó, olha aqui. É Ah, 2. é 2, é 2, é 2. 2 e 3. Tá igual? Não. Aí você fala, professor, é facinho. Vou botar 2 aqui e 3 aqui. Pronto. Vamos ver se dá certo? Tá. O ferro, ok. Mais o oxigênio. 3 vezes 2 dá 6. Né? Porque você fala, tem 2 ferros, boto 2 lá. Tem 3 oxigênio, boto 3 aqui. Opa, mas peraí. Se eu pôr 3 oxigênios aqui, 3 vezes 2 que tem aqui, dá 6. Não dá igual. E agora, professora? Não deu igual de novo. Ah, eu já sei. Como aqui é número ímpar, vou multiplicar por número par. 2 vezes 3, agora é 6 oxigênio. Então, ok, bateu os oxigênios. Só que não bateu quem? Eu resolvi o problema do oxigênio, mas não resolvi o problema do ferro. Eram 2. 2 vezes 2, 4. E aqui eu só tenho 2. O que eu vou ter que pôr aqui para dar 4. certo? Tá com 4. 4. Pronto. Agora tá tudo ok. Tá tudo ok dos dois lados. 6 oxigênio e 4 ferro. Então, os coeficientes, que é a letra B, ele pergunta qual é o coeficiente. É 4, 3 e 2, que é os valores que a gente determinou aqui, os coeficientes. Então, o primeiro passo a gente fez. Guarda bem esses coeficientes, que ele é o começo de tudo. Vou colocar aqui o passo a passo do que a gente está fazendo. Ok. Até aumentar aqui, dobrar. Então, primeira pergunta. Ele pediu para determinar qual que é cada. Então, esse é o ferro, esse é o gás oxigênio, esse é o óxido de ferro. Esse aqui é 4, esse aqui é 3 e esse aqui é 2. Então, a letra A, ok. A letra B, ok. Agora vamos para a letra C. Calcule a massa de ferro, então, de ferro, necessária para reagir com 288 gramas de gás oxigênio, que é o O2. Então, partindo da fórmula, 4 ferros mais 3 oxigênios formam 2 óxidos de ferro. Bem, ele me fez uma pergunta, não é? Calcule a massa de ferro. Quanto grama de ferro? É isso que está perguntando. Necessário para reagir com 288 gramas de oxigênio. Então, o oxigênio está aqui. 288, né? 288 gramas de oxigênio. Ele está fazendo essa pergunta. Mas para você fazer essa conta, você precisa ter esses dados aqui. Então, primeiro, calcular a massa de cada envolvido na reação. Então, vamos lá. São 4 ferros, não é? Está escrito ali, ó, 4 vezes o ferro. Olha lá na tabela periódica, para mim, e vê quanto que é a massa atômica do ferro. Vê para mim. Eu sei de cor, mas eu quero que vocês olhem aí. E aí? 55. Vírgula. Só um minuto. Calma, 84. vírgula. Então, a gente aproxima para 85. 6. Toda vez que tiver um número acima de 5 depois da vírgula,
A gente aproxima para 56, tá? Porque está 55,84. Então, aproxima para 56. 4 vezes 56, 224 gramas. Ok. Agora vamos para o segundo caso aqui. Oxigênio, a gente viu agorinha que ele vale 16. Só que, ó, tem que multiplicar 3 vezes 2 vezes 16. Por quê, professora? 3 vezes 2 vezes 16. De onde vem isso? Ó, não está escrito que é O2. Então, ele já fala que são 2 oxigênios. Vezes 3, que é a quantidade da proporção. Então, agora eu vou para a calculadora. 3 vezes 2 vezes 16. Dá 96. Então, significa que isso aqui vale 226 gramas. E isso aqui vale 96 gramas. Agora, eu tenho as proporções definidas. Já defini a proporção. E agora é só fazer a continha. Tac, 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 tac. Regra de 3. X vezes 96 é igual a 226 vezes 288. X é igual a 226 vezes 288 dá 65.088. Esse número está multiplicando x, passa para cá, dividindo, que vai dar 778 gramas. Então, como que eu respondo? Irá precisar de 678 gramas de ferro. Pronto. Ah, professora, mas daqui para cá aumentou quantas vezes? Uai, é simples, faz 288 dividido por 96. Aqui aumentou 3 vezes. Se aumenta 3 vezes de um lado, naturalmente tem que aumentar 3 vezes dos dois lados. Ah, mas se eu tivesse multiplicado por 3, tinha dado a mesma coisa? Sim, também. É outra maneira de fazer, tá? Vocês estão entendendo o raciocínio aqui? Não, professor, estamos. Pronto. Coloquei aqui de um jeito que vai ficar mais organizadinho, para não confundir as ideias aqui. Então, a primeira já foi feita. Vou dar um desafio para vocês tentarem fazer agora. Tá? Então, eu vou voltar aqui no exercício anterior, ó. Calcule a massa de óxido de ferro, ou seja, Fe2O3, formada nessa reação a partir da reação de 144 gramas de gás oxigênio. É isso aqui o meu desafio para vocês. Vou até descartar tudo, vou copiar ela. Ixi, Maria, não sei o que a minha cachorra tá virada no giraia hoje. Vou jogar ela para cá. Vou até apagar isso aqui, para não atrapalhar vocês. Vou jogar para cima. Pronto, e fica mais nítido. Pronto. Tentem fazer. 5 minutos. Lembre-se que começa com aquele passo a passo. Então, primeiro, a equação balanceada. Depois, determinar as massas dos reagentes e produtos.
e depois calcular a proporção. Fica aqui a dica. Só vou dar 5 minutos para vocês. Daqui 5 minutos eu vou pôr a resposta para ver se vocês conseguiram fazer. Tá bom? Tá bom? Esse é o começo do começo. Mais fácil que isso, só 2 dias, hein? O que você está virando hoje? Já fizeram? Quero foto.
E aí, quanto que deu? Então, a equação está aqui. Eu vou no cantinho, eu vou ver o quê? Ele pediu só oxigênio e o óxido de ferro, né? Então, 3 vezes o O2, que eu calculei agorinha, que é 3 vezes 2 vezes 16, que deu 96 gramas. E o 2 vezes o ferro. Então, isso aqui dá 4 ferros mais 6 oxigênios, né? O ferro é 56, o oxigênio é 16. 4 vezes 56 mais 6 vezes 16. Aqui dá 320 gramas. Então, isso aqui tudo dá 320 gramas. E isso aqui tudo dá 96 gramas. Deixa eu só arrumar isso aqui. Então, eu já determinei a proporção. Então, ok, ok, ok. Ele pergunta, se eu pôr para reagir 144 gramas de oxigênio, quanto que eu vou produzir de óxido de ferro? O que eu faço agora? Proporção, tá? X é igual a 144 vezes 320, tudo isso dividido por 96. X é igual a 144 vezes 320, dividido por 96, que dá 400 gramas de óxido de ferro. Pronto. Simples assim. Porque daqui para cá aumentou 1,5 vezes. Então, naturalmente, aqui também tem que aumentar 1,5 vezes. Foi o aumento. Ah, professora, podia ter diminuído? Podia, acontece, tá? Deixa eu ver lá. Vocês estão dispersos hoje? Em que foi? Parece até que não tiveram aula ontem. Bem, segundo item da aula, tá? Eu vou parar a gravação da primeira parte, eu vou explicar a segunda parte da aula.